Fala pessoal, começando aqui mais uma Voz do Morador. Afinal, quem manda no condomínio? O morador. Ele que elege o síndico, ele que elege a administradora, ele que decide o valor da taxa do condomínio. Gente, hoje eu estou muito feliz, porque nós vamos ter um depoimento desse morador sensacional, que depois seguiu uma carreira e hoje ele é síndico profissional e atendendo dentro do nicho da Coab, lá da região de Arthur Alvim. Bem-vindo, meu querido amigo Antônio Tavares, mais conhecido como Missão Síndico. E aí, meu amigo? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Um prazer, muita alegria. Cara, uma honra estar aqui. Estamos aí. Vamos falar um pouquinho da nossa história, do nosso, da nossa vida, né? Da sua E, missão, né? Você tem uma missão, né, cara? Marcelo, eu acho tão bonito porque, assim, até hoje, eu já acompanhei, eu já assisti todos os seus programas, eu assisto gravado, que às vezes eu estou fora, mas também. E eu acho que você pegou uma coisa que muita gente ainda não descobriu, que é pôr voz nos moradores. É os moradores para falar. A gente faz evento, a gente faz festa, a gente faz um monte de coisa para síndico, para prestador, para empresa, mas o foco principal, que é o morador. Você tem dado esse olhar e você, assim, pioneiramente, junto com a Sindiflix, está dando essa oportunidade do morador se expressar, do morador desabafar. Eu tenho conversado com moradores, os moradores falam assim, Antônio, por que a gente tem acesso tão fácil com você? Eu falei, porque eu também sou morador. Antônio, por que você me atende assim? Porque eu também sou morador. Então, antes de tudo, de ser síndico, antes de tudo, eu sou um ser humano, eu sou um morador. Eu moro, então eu sei os problemas que tem. É isso. Então vamos fazer o seguinte: esse vai ser o primeiro de muitos com você. E eu quero já fazer um convite, se você aceita, então, no próximo, trazer moradores onde você já está atuando. Hoje, quantos condomínios? Já passou de um ou dois, já está com mais, eu acho que até, né? 8. 8 condomínios! Gente, eu conheci ele como morador mesmo, pensando em ser síndico, e hoje ele já é síndico profissional de 8. Mas vamos começar a história, porque aqui é a voz do morador, né? E esse perfil é muito legal, porque para quem está assistindo, tem muita gente que está iniciando a carreira agora e, e pode aprender muito com você hoje nessa questão de ter um nicho, né? Tem pessoas que Sim, falam assim: ah, eu só atendo condomínio residencial, eu só atendo condomínio comercial, eu só atendo condomínio no bairro tal, ou que nem no seu caso, o CDHU, né? Explicar o que que é essa nomenclatura, que alguns chamam de HIS, né? Então, assim, sim. primeiro, mas vamos começar assim. Como é que começou a história do Antônio morador em condomínio? Porque é importante, amanhã depois você está aí com 80 condomínios, né? E aí, como é que foi? Foi quando você casou ou você já morava, já tinha uma vida de morador de condomínio? Não, na verdade, eu nunca pensei em morar em condomínio. Eu sempre Nossa! tive, eu sempre tive assim, sempre tive uma restrição gigantesca. Sempre vai casar, você vai morar onde? Vou morar em casa. Eu quero morar em casa, eu quero ter um terreno, gosto de casa. Só que em 2012 eu casei. Aí eu não tinha, eu morava de aluguel e fui morar em uma casa com a minha esposa Jussara. Um beijão, Jussara, te amo demais. Ah, essa aí Ah, é companheiraça e, que eu sei. não, demais, demais, Marcelo. Assim, eu falo que 80% do que eu sou hoje, eu tenho com ela dividido, porque 20 é inspiração minha, que é suor, é você correr. Mas 80% é a mulher que tem que estar do seu lado. Não é na Ah, que frente, não é lindo! atrás, não é em cima, não é Ai, embaixo, que não é do lindo, lado. Porque cara! Tô se arrepiado a, se aqui. a, se a Jussara não sonhar o que eu sonho, se ela não tiver a mesma expectativa que eu tenho, não vai dar certo. Por quê? Porque qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou ter dificuldade. Mas não importa o que você for fazer, você vai ter um momento que você vai ter uma dificuldade. Então, se você não tiver aquela pessoa que vai te segurar, Abraão não tinha para ele vencer a guerra, Moisés teve que dois segurar um de cada lado. Então, eu tenho a minha esposa e tenho a minha filha. E ali é meu alicerce de vida. Ali é onde eu aguento muita coisa, onde eu consigo, onde a minha estrutura, meu alicerce, minha raiz. Então,
Então, em 2012, Ai, que casei. lindo. Aí fui Ah, morar de aluguel. quem casa quer Eu não casa. tinha. Agora nós vamos ter que, É, vamos nós dois juntos inventar assim, ó. Quem pronto, casa quer casa. Alguma coisa que rima com condomínio, né? Quem se une, quer, entendeu? Quem quer um caminho vai para o condomínio. quem Agora quer, quem quer mulher. Não, eu vou tentar alguma quem coisa. casa agora quer condomínio, né, cara? A gente morava num quartinho simples, tava, eu tava numa Aquele estabilidade começo com difícil, né, Antônio? Ai, de que matéria. história linda. Era um cômodo só cabia a cama, o fogão, a geladeira e só não tinha armário, tinha um monte de coisa que não tinha mesmo, porque eu morava sozinho. A Jussara, ela vem de Brasília. A Jussara, ela morava ela nasceu em Brasília, foi criada em Brasília e veio para São Paulo para trabalhar. Quando ela chegou aqui, eu trabalhava como gerente, não era gerente, bem dizer, mas eu era um supervisor no mercadinho. Eu trabalhava à noite na metalúrgica, trabalho à noite na metalúrgica e fazia uns bicos para ajudar a minha família que tem doente, então fazia uns bicos de dia. Então eu estava no mercadinho e me deixaram eu como uma função de supervisor, encarregado, que era um mercadinho pequenininho. Tá bom, eu tô lá. Aí tive que contratar uma caixa. Aí fiz uma seleção lá, veio a Jussara, fiz uma prova, não gostei da prova que ela fez, Ah, olha não só, gostei dela, revelações aqui não, nesse programa de não, hoje. não gostei do jeito dela, mas eu tinha uma necessidade, porque eu tinha que fazer pedido, eu tinha que fazer ver estoque, um monte de coisa, os donos do mercado estavam fora. Eu falei assim, eu vou contratar ela já para quebrar meu galho. Ela trabalhou 2 semanas. Naquela semana eu só falava bom dia, boa tarde, ó, faz isso aqui, ó, esse dinheiro tá aqui, te desconta isso aqui. Era só esse tipo de conversa com ela, primeiro que eu Profissional. estava muito bem profissional e eu não tinha nem assim, eu não tinha tempo, eu era muito corrido no supermercado, eu estava aprendendo algumas coisas e recebia fornecedor para olhar, olha arroz, olha feijão, açúcar e eu tô lá naquela correria. Resumindo, passou 15 dias, a Jussara foi embora para Brasília. Aí, quando ela Nossa. foi embora. Só que antes dela ir embora, um dia antes, não tinha WhatsApp naquele tempo. Eu mal mexia em celular. Eu tinha só o Facebook, que eu tinha uma página lá, e tinha Orkut. Eu lembro que eu tinha Orkut e tinha o Facebook. Só que o Facebook eu quase não mexia. E eu falei para ela, não sei como a gente estava conversando na hora do almoço, e falei assim, Jussara, você tem Facebook? Ela falou, tenho, ó, manda aí, manda o convite que eu te aceito. Ela aceitou. Passou 15 dias, ela foi embora. Quando ela foi embora, abandonou o serviço, ela nem falou que ela ia embora. Aí eu fiquei desesperado, que eu precisava da funcionária, eu não queria, né, até ali não tinha nada. Aí liguei para os patrões já estavam em casa, eu falei, ó, a gente já foi embora, a gente precisa contratar outra. Aí comecei a conversar, e aí eles falaram assim, você gostou dela de serviço? Eu falei, não, ela trabalhou bem, mas não gostei muito não, mas ela é certinha, trabalha direitinho, faz tudo correto, não fica com gracinha com ninguém, tá tudo certinho. Aí depois, eu não sei, que um dos donos falou assim, mas você gostou dela só do serviço ou algo Ah, mais? já estava transparecendo ali, ó. Deixa eu Isso. escapar. Olha o sorrisão, Aí ó. eu, Já aí entendi eu peguei e tudo. falei assim, não, se ela tivesse me dado a oportunidade, e eu sou bem tímido, Marcelo, se ela tivesse me dado a oportunidade, até que eu tinha convidado ela para comer uma pizza, para sair à noite, mas devido à minha correria de trabalho, eu não consegui, não Ó, deu tempo de fazer vou isso. fazer um parênteses aqui. Isso aí, para quem já conhece o Antônio Tavares do Comissão Síndico, imagina se ele não fosse tímido, hein, pessoal? Para quem já conhece esse cara incrível aqui. Vai lá, vamos lá. E daí? Ah, Tímido, o que aí aconteceu? Isso, ela foi embora em maio, acho que dia 1º de maio ela foi embora para Brasília. Aí eu fiquei naquele dia eu fiquei sentido, aí é onde aconteceu alguma coisa que senti que deveria ter agido, ter coragem, ter força, perdido a atividade. Aí quando foi dia 26, dia 9 de junho, 9 de junho, ela entrou no Instagram e falou assim: Oi, tudo bem? Eu voltei para Brasília, estava com saudade da minha família, não sei o quê. Aí eu mandei assim para ela: Ah, que pena que você foi. Eu ia convidar você para comer uma pizza, para a gente sair.
Aí ela respondeu assim: Sério? Você nem gostou de mim? Você nem falava comigo? Você só me dava bom dia, só me reclamava das minhas coisas, só não sei o quê. Eu falei: Não, eu queria falar com você, que eu tava muito concentrado no serviço para não errar. Então eu não quis abrir brecha para não acontecer nada de errado, né? Ela falou: Tá bom. Ah, eu até queria voltar, mas não tenho dinheiro para voltar mais para São Paulo, não. Eu tenho que ficar aqui. Eu tinha que trabalhar, não sei o quê. Eu falei: Ah, tá bom. E desliguei. Aí a dona do supermercado, ela estava ouvindo. Aí ela falou assim: Você quer mesmo que ela volta? Você tem certeza? Eu falei: Tenho, claro. Eu até ia sair com ela, conversar, gostei dela. Ela falou assim: Então faz assim, manda mensagem para ela que se ela quiser voltar, a gente contrata ela de novo, a gente aluga um quartinho para ela morar aqui e vê aí se dá certo vocês dois. Aí eu falei: Mas eu não tenho dinheiro para pagar a passagem para ela vir, não tenho nada. Só sabe que eu ganho aqui é para ajudar minha família, o que eu trabalho é tudo o dinheiro é para ajudar meu pai, minha mãe, meus sobrinhos. Ela falou: Não, eu te dou o dinheiro. Eu falei: Não, do dinheiro? Aí ela chamou o marido dela e falou assim: Quanto que é uma passagem daqui para lá? Eu falei: Não faço nem ideia. Marcelo, eu falo assim: É de Deus. Ah, que lindo, cara. Olha, Ela, o amor ela, está no ar aqui na Voz do Morador, hein, cara? ela ligou numa empresa na mesma hora, entrou no Facebook e falou assim: manda o endereço dela. Eu mandei. Ela: Ó, a rodoviária é Tietê. A passagem daqui para lá de lá para cá é X. Ó, fala para ela que eu tô mandando X mais X para ela vir. E se ela quiser ficar na minha casa ou se ela quiser, a gente arruma um local para ela ficar. Cara, eu fiquei tão feliz e comecei a chorar. Aí ela Eu falou assim: Não, fica imagino. calmo, não sei se vai dar certo. E naquela época eu não tinha telefone, não era que nem agora, que é tudo, qualquer coisa você É liga, fala. fácil, é. Não, não, era difícil, porque não lembro se no bairro dela tinha internet ou se ela não tinha computador. Eu sei que ela tinha que sair de um lugar para ir para outro lugar para acessar a Lan House. Tinha na House, é isso. Isso, então, e assim, não era toda hora que ela tinha, porque ela também não tinha dinheiro para assistir, que aquele tempo era pago, minutos lá. Tinha fila, era caro pra caramba. Ela demorou uns 10 dias. Marcelo, esses 10 dias foram os 10 dias mais nervosos que eu não conseguia me controlar, porque eu já estava com dinheiro na mão, já tinha visto passagem. A moça ligou na rodoviária, ligou, viu tudo lá, quanto que era, tudo me deu dinheiro. Eu saí do mercado, eu trabalhava à noite, eu saí do mercadinho às 4, peguei um ônibus, fui até a rodoviária do Tietê, só para ver quanto que era a passagem, se era o valor mesmo, se estava tudo certo, quanto que dava. Quanto que era o táxi da casa dela até a rodoviária para ela pegar? Eu sei que eu fiz isso aí umas 2 vezes, pensando assim: será que é isso mesmo? Tá tudo certo, sei o quê. E esperando ela ligar. E ela não mandava mensagem, nada. Aí depois de 10 dias ela mandou mensagem: Você quer mesmo? É real isso? Eu falei: Quero, pode vir. Aí ela falou: Então, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei: Não, eu vou ter um dinheiro. Já falei para ela que vou contratar você para trabalhar aqui no mercado. A gente já viu um local aqui que você pode morar. Ela falou assim: Não, eu tenho a minha prima que mora aí. Eu fico com a minha prima. Eu falei: Então tá bom. Condomínio? Eu, Não, eu, eu casa, quero casa. saber onde é que vai entrar o condomínio. Vai E, entrar ó, condomínio. já foi um Vai entrar terço aqui, condomínio. ó, do nosso. Tá bom. Hoje é meia Vamos hora rápido então. cravada. Já, vamos rápido então. Aí ela veio, dia 7 de setembro ela veio. Aí a gente começou a namorar. Eu sou evangélico. Aí eu liguei, falei pro meu Cristão, coisa pastor, linda. meu pastor falou assim: Ó, para você casar, ela vai ter que se converter, vai ter que entrar na sua religião para a gente não ter problemas. Ok. Aí ela fez tudo isso. Então, casamos dia 12, não, dia 16/12/2012. O dia que o Corinthians foi campeão mundial. Eita, coisa boa, hein? Vou te Marcelo, falar. assim, eu falo que foi de Deus porque eu falei, ela chegou dia 7, aí eu falei: Pastor, para mim não errar e não cometer nenhuma coisa irregular, eu já quero noivar. Tá bom, então deixa ela se batizar, faz o noivado. Pastor, para mim não errar, não ter nenhum problema, eu quero casar. Então ela chegou dia 12, ela se batizou, a gente noivou dia 10 de outubro e eu me casei dia 16/12.
Foi bem rápido o casamento. Casei, fui morar no quartinho lá, tudo bem. Depois de 5 anos, aí vem onde vai entrar o condomínio. Agora. Eu fui Ó, morar em. metade do programa já foi, cara. Ó, Ai, é meu a Deus! meia hora, a hora semanal. Ó, eu fui morar na casa da minha mãe, em cima da casa da minha mãe, porque tinha um problema com meus sobrinhos. A gente ganhou de presente de casamento 3 crianças. Eu peguei a guarda das 3 crianças que eu tenho até hoje. Então a gente foi morar lá. Quando foi dia, eu não lembro o dia, teve um dia ela falou assim, Antônio, tem uma surpresa para você. Você vai ser papai. Eu trabalhava Uau! eu trabalhava lá na Vila Mariana. Eu saí gritando no meio da avenida lá da Vila Mariana, do metrô, do lado do metrô ali, e falei assim, papai, eu sou papai. Que Só que eu da não tinha. hora, cara. A, a gente construiu uma casa de alvenaria e eu não tinha dinheiro para terminar a casa. Então eu só levantei as paredes. Foi levantada as paredes, a gente colocou o telhado, a fiação toda exposta e a gente foi morar lá. Só que minha filha nasceu com bronquiolite. Então, assim, até hoje, graças a Deus, eu já não tenho nenhum problema, mas eu tive várias complicações quando ela nasceu, porque Monitora, bronquiolite monitora. você não pode ter pó, você não pode ter cortina, tapete, e tudo, nada, não pode ter nada disso. E eu chegava na igreja e chorava, porque eu não tinha condições de pôr ela em outro lugar, eu não tinha como fazer outro lugar. Até que dia Deus usou um anjo da guarda e olhou que era uma corretora de imóveis, que é a Ana Paula. Um beijão para ela, que um dia ela vai assistir isso. E Deus falou para ela assim: ajuda esse rapaz, ajuda esse casal. Minha filha já fazia 4 meses que ela estava internada no hospital, com bronquiolite na UTI, um monte de aparelhos, sonda. Aí, quando ela fez 4 meses que ela estava internada, porque ela nasceu os 4 primeiros meses, ela ficou na UTI. Porque ela vinha em casa, tinha ataque, ela tinha que ir para a UTI, porque eu tinha muita pó, tinha muita sujeira. Não, mas pode, não é sujeira da casa, mas sim sujeira porque como eu morava numa casa que não é rebocada, então a poeira da rua entra rapidinho, né? Então eu tinha esse problema. Aí ela falou: não, eu estava orando, Deus colocou no meu coração que eu vou arrumar um lugar vou arrumar uma casa para vocês. Só que naquela época, 2017, casa era 16, casa era muito difícil. Apartamento era mais fácil. E com a Ah, mão de Deus, esse local onde eu tô, eu consegui entrar só pagando a escritura. Eu fiz um financiamento com a Caixa. conta aí. Eu não Então, explica pro povo aí. É o CDHU, que é a abreviação do quê? Coab Alturovim. Coab Alturovim aqui. A Ah, primeira Coab que teve em São Paulo é a Coab Alturovim. Ela tem 44 anos aqui. Alguns olha que moram. legal. Meu prédio eu tenho 40 anos, mas tem prédios aqui que tem 44. E Então eu você vim para entrou cá por em causa 2000. do benefício? Como é que foi? Eu consegui benefício. Eu consegui um benefício que eu não dei entrada. Eu consegui um financiamento por isso eu falo que foi a mão de Deus. Olha Eu que consegui um legal. benefício que eu só precisei arrumar em torno de R$ 20.000, e aí vai mais um agradecimento à empresa que eu trabalho, porque eles me consideram esse empréstimo, porque eu também não tinha dinheiro para escritura, e a Caixa não faz empréstimo se você não fazer a documentação todinha Olha que legal. E explica assim, a maioria dos moradores do CDHU, eles entram são pessoas que vinham assim de uma região mais simples, vamos dizer assim, né? Muitos deles às vezes nem vinha aí não, do chamado não tanto, barraco, né? não tanto, Não, como não é que é tanto. isso? É isso. A CDHU, ela foi construída há 40 anos atrás. São condomínios populares, mas eles não são condomínios de baixa renda. Eles Ah, são não condomínios, são. Tá. não são condomínios de baixa renda. Esses condomínios, eles são condomínios, vamos dizer assim, classe C, se dizer isso. Que Então, assim, legal. Isso é importante, que cara, as pessoas que esclarecer. ganham, isso. Tanto é que 90% desses condomínios aqui de altura, os proprietários desses apartamentos já estão quitados. Que Então, já, legal.
já E estão olha que todos quita eles quitados. têm escritura deles, no nome Tem deles. escritura, tudo. Tem escritura, tudo. No caso, eu não tenho escritura porque o meu está vinculado ao banco ainda, mas já tem toda a documentação, já são todos regularizados aqui. Que legal! Condomínios de baixa renda, normalmente, baixa mesmo, é aqueles que eles pegam da comunidade, pegam aqueles pessoal e isso, Isso que eu queria que você aí explicasse. isso, já não chega a ser Coab. A Coab é mais para pessoas assim que ganham salário, dois salários, até dois. Ah, deu mute aí, deu mute, deu mute. Aperta aí, aí. Ah lá, beleza, continua. Então, aí eu vim para cá. Aí eu tô aqui no condomínio, vou contar rápido, mas depois a gente volta. Comecei a olhar as coisas, tinha um síndico aqui que trabalhava, seu Wilder, fazia as coisas que podia fazer, tá tranquilo. Ele decidiu não ser mais síndico, aí veio uma outra pessoa. Essa pessoa estava desempregada e resolveu ser a síndica do prédio. Tá bom. Ela assumiu, ela assumiu em janeiro. Quando foi em março, ela arrumou um serviço que ela trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite. Então, ela saía de casa às 6 da manhã e voltava às 10 da noite. E era a síndica do prédio. Então, não poderia fazer manutenção, não poderia fazer nada. Tadinha, né? 12 horas, mais o período de ir e voltar, não tinha tempo para Exatamente. nada. Isso. Isso. Esses condomínios que a gente mora, eles são condomínios populares e são condomínios que não tem muito recurso. Não tem alguns condomínios têm salão de festa, a maior, 90% não tem salão de festa, 90% não tem nem garagem. Eu tenho 4 condomínios que eu não tenho garagem dentro do condomínio. E aí, Eles como foram para faz? foi na rua, Que foi na coisa, rua. cara. Olha só, quanta notícia você E, está trazendo aqui pra gente, e Antônio. E assim, você põe na rua, o risco de ser roubado é gigantesco. É, Então, assim, é uma imagino. coisa que eu tenho condomínios que às vezes eu nem consigo dormir quando eu fico pensando nessa coisa, porque eu não consigo. Eu vejo o carro roubado. Se agora? Pode ser depois. Eu queria saber se tem um sapato. Olha lá. Eu tô no live. Eu não tô com a chave aqui, depois eu pego. Olha só que Pode ser? bonito, Tá. gente. Ele tá fazendo atendimento ali, ó. Então, Mas vocês monitoram a rua? Porque hoje eu vejo empresas aí, grandes de São Paulo, que elas colocam aqueles tubinhos agora, não sei como é que chama aqui, no poste, né? isso, Na pode, isso. rua. Isso, tem algumas empresas que colocam. Eu coloco câmera mesmo, Marcelo, coloco câmera, disponibilizo para os moradores. Aí já vou criar uma grande questão aí que o pessoal da lei vai pegar em cima de mim. Tony, por que você disponibiliza a imagem para o pessoal ver? Por quê? Porque a gente não tem, eu não tenho portaria aqui, não tenho um porteiro. Então, se o morador não conseguir olhar quem está na rua, o risco dele ser roubado é gigantesco. Então, eu passo a imagem para ele em tempo real. Eu fiz uma parceria com a empresa de internet aqui, então eu disponibilizo as imagens centrais, das entradas do É, portão, porque da rua. pública, né? Porque não é uma E, imagem do fechada, é a pública. Você está não mostrando, é imagem, não é imagem do morador, não é imagem de dentro do é condomínio, mas imagem fora. pública de segurança. E, Acho que faz todo sentido, sim. Exatamente. Então, é essa grande dificuldade que a gente tem. Então, eu disponibilizo, falo para e a gente fala, eu explico. Eu sei que eu estou correndo um risco, mas antes de correr esse risco, eu sempre falo para os moradores: melhor eu correr esse risco do que você ser roubado. E eu já tive vários moradores roubados. Eu já corri 2 vezes, porque É, a hora que eu fui sair do meu portão, o cara estava escondido, ele veio para me roubar. ó, você que é morador, e esse programa só está começando, Antônio. Você está começando comigo com muitos projetos, a gente está junto aí no início. É, nós vamos trazer muito morador para cá e a gente sabe como é que o morador reclama de tudo, né? Às vezes parou o carro por Sim, um minutinho na garagem do outro, né? O cunhado veio visitar o outro cunhado e aí parou na vaga do vizinho, o vizinho chegou, queria aquela confusão. E tem sim. condomínio que o que eu tô falando que não tem nem vaga, gente, não tem vaga. E Não olha tem, toda não e tem mais. toda a estratégia que ele tem que usar para monitorar os carros que Sim. ficam dormindo do lado de fora do prédio. Que E assim, coisa! Marcelo, eu tive uma grande dificuldade. Eu tenho moradores que já foi roubado 3, 4 vezes. Eu tenho uma moradora que o carro dela foi roubado zerinho. Ela não tinha pagado nem a primeira prestação.
ela tirou o carro na concessionária, chegou com o carro, pôs o carro na porta e foi dentro do apartamento, que é no segundo andar. Quando ela chegou no apartamento, o carro dela já tinha ido embora. Sem, Eita. sem, assim, sem documentação, sem nada. Então, assim, é uma coisa que eu já entendia como morador, eu já tinha essa dificuldade. Eu não dirijo carro, mas a gente se compadece com as dores dos outros. Eu sempre falo isso. Eu posso não ter seu problema, mas eu se compadeço pelo seu problema. Empatia. Você tem muita E empatia. A gente percebe no dia a dia que você é esse cara, por isso esse coração enorme, você se coloca no lugar do outro. isso. Aí, Marcelo, vamos lá, voltar. A síndica estava lá e as manutenções não eram feitas. E quando queimava uma lâmpada, a lâmpada ficava, não tinha como trocar, porque ela não via. Aí comunicava ela, ela tinha que chamar a mãe dela, que a mãe dela chamava alguém, e aquele alguém não vinha rapidamente para trocar, para fazer isso, aquilo. Aí tudo bem. Aí eu falei assim um dia, eu acho que eu vou virar assim, eu acho que eu vou querer ser o síndico. Vai ter uma eleição que ela mandou um edital de renúncia, são 30 dias, né? Eu falei, acho que eu vou virar síndico. Aí eu fui num um curso de síndico de um dia, Marcelo. Um dia, 4 horas. Falei, eu vou fazer esse curso aí, né? Aí eu peguei, falei pro síndico, síndico, o que você acha de eu virar síndico? Aí ele falou assim, Antônio, é uma boa, cara, Gostei mas não dessa. vai te Síndico, o que atrapalhar. você acha de eu virar síndico? Não, eu falei com o síndico anterior, quando eu mudei aqui, ele era síndico do prédio. Eu falei para ele, ele já tinha saído, tava a síndica, né? Eu falei, era o seu Wilton, que era o síndico do meu prédio, e saiu e entrou a Alessandra. Aí eu falei assim, senhor Wilton, o que o senhor acha de eu ser o síndico do prédio? Falei, Antônio, você tem disponibilidade de horas? Porque o condomínio toma muitas horas suas. Falei, cara, eu tenho. E outra, esse condomínio não tem muita coisa. Por exemplo, não temos salão de festa, não temos piscina, o estacionamento é uma vaga por morador, então é tudo determinado, cada um tem seu portão, é separado, e o resto é manutenção que precisa fazer. Eu falei, então, vai nessa, meu amigo, tenta aí. Aí eu entrei em casa e falei assim, Jussara, o que você acha de eu virar síndico? É uma coisa que desde que eu casei em 2012, eu trabalho à noite. Então eu durmo em casa uma vez por semana. Eu falei, nossa, eu queria trabalhar de dia e dormir à noite com a minha esposa, com a minha filha, e eu tenho colocado isso no coração. Ela falou, não, meu amor, segue em frente, vamos aí, o que que você precisa que eu ajude? Cara, de novo, quando você tem uma pessoa que sonha com você, É Marcelo, realidade. por mais difícil que a barreira seja, você não vê barreira, cara, você não vê. A pessoa tá sonhando com você e ela fala como se fosse a coisa mais fácil e você acredita e você vai atrás. Não, não tem nenhum problema, vamos fazer. Aí me candidatei a síndico, fiz esse curso de um dia. Nesse curso, eu aprendi que no final do curso o cara falou assim, ó, esse aqui é o diploma, só que um dia vocês não vão virar síndico. Isso aqui é só uma prévia, é só um começo que para você ser síndico de verdade, vocês precisam estudar bastante e muito, continuamente. Falei, tá bom. Na minha semana seguinte, tinha um curso do Roberto Rodrigues, que era uma masterclass que ele fez aqui no Tatuapé. Lindo, Roberto, grande Roberto. Lá eu conheci o Roberto e aí lá eu conheci o Roberto. Aí ele falou sobre o curso, como que era síndico, o curso de síndico. Eu falei, tá bom. Estive lá na masterclass. Marcelo, eu saí de lá e falei assim, cara, eu não posso ser o síndico que nem tá todo mundo fazendo. Por quê? Porque o síndico aqui, a gente não tem conversa com ele, porque eu não conseguia falar com a síndica. A síndica trabalhava o dia inteiro, você mandava uma mensagem para ela, ela não atendia. Quando ela atendia, era 2 dias depois. Falei, eu não quero ser síndico assim. Aí tenho várias irregularidades, tinha piso, lâmpada queimada, e os moradores, um conversando com o outro, sabe, que o morador fala mesmo, e a gente sentado lá na porta, com a minha filha correndo pelo pátio. Aí ela falou assim, nossa, Antônia, que esse condomínio tá tão triste, tão abandonado, a gente pagou tão caro nesse condomínio, a gente está pagando o apartamento e triste. E aquilo me comoveu. Aí eu falei assim, não, eu vou ter que estudar. Aí fui na internet, naquela época, e comecei a procurar vários cursos. Achei o da Vânia Reis. Beijão, Vânia. Nossa, olha que coisa. O cara Achei o da começa com Vânia Reis. Roberto Rodrigues, Vânia Reis. Aí eu já sei o seu E currículo. Vai para Iron Síndicos, Síndico Net, Letícia Duarte. Letícia Duarte, Síndicos de Letícia Coragem. Duarte. Letícia Duarte entra depois da Vânia. Eu fiz 2 cursos da Vânia. A Vânia me deu os primeiros passos, por quê?
Eu fui eleito dia 27 de janeiro, no meu aniversário, fui eleito síndico do condomínio. Cara, que responsabilidade, eu senti o peso naquilo, porque os moradores falavam assim, cara, a gente só queria alguém que fizesse as coisas para nós. A gente só queria que alguém cuidasse do nosso condomínio. E aquilo foi tão sentido, Marcelo, porque eles não pediram o belezamento do condomínio. Eles não pediram para a gente inventar a roda. Eles pediram para ter cuidado com o condomínio deles. O básico ali, né, cara? Básico, básico. E eu comecei o curso da Vânia, eu fui eleito dia 27 de janeiro, dia 1º de janeiro teve o curso, começou o curso da Vânia. Peguei um caderno com um monte, eu tinha a apostila dela, tenho até hoje essa apostila, peguei o caderno com um monte de informação que eu tinha do condomínio que eu já tinha feito e comecei o curso. Ela deu boa noite, pessoal, vamos começar o curso, começa assim, 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 e eu já levantei a mão. Vânia, ó, tô com problema assim, assim, assim. Antônio, calma, a gente vai chegar lá, vai ter essa aula. Vânia, mas, Antônio, calma, a gente vai ter essa aula. E ela, assim, ela foi uma pessoa que fez a diferença do Missão Síndico. Que E ela legal. foi ali nos primeiros passos com a Vânia e com a Letícia que eu decidi ser síndico profissional, para tratar bem os condomínios, para cuidar das pessoas, porque prédio é um alicerce, não tem vida. Mas as pessoas, o que está lá dentro tem vida. O que está lá dentro é o mais importante. Porque assim, você pode não ter nenhum dinheiro, Marcelo. E aí, muitos desses meus condomínios, eu não tenho recurso para fazer o que eu queria. Mas eu dou o meu melhor. Eu sempre falo, eu vou fazer o melhor com o que eu tenho. Não adianta eu querer ser um melhor síndico profissional de São Paulo. Não, eu não quero ser isso. Eu quero ser o melhor do que eu tenho. Qual que é o melhor? Eu dar o meu melhor atendimento, eu fazer o melhor, eu estudar o melhor. Tanto é que eu saio de um curso para o outro, por quê? Porque eu quero aprender, ter conhecimento, até o modo de falar, o modo de me expressar, como eu devo atender, como eu, porque é uma vida que está ali e como você falou, a antipatia. A antipatia, você não sabe como a pessoa foi criada, como que é o jeito dela, o que E parou, travou um pouquinho aí. Finalzinho do programa. Ai, gente. que você está falando, como Voltou. que ela está entendendo, como que ela está. Eu tenho que ter várias coisas, eu tenho que ter várias vertentes que eu disse. Eu trouxe um engenheiro técnico aqui, a gente estava olhando a parte elétrica, é uma tristeza, mas a gente não tem dinheiro para fazer. Ah, mas seria lindo se eu tivesse. Ah, vamos fazer o AVCB. Eu tenho um amigo que ele me liga, manda mensagem e fala assim: Antônio, vamos fazer AVCB nos seus condomínios. Vamos. Só que eu tenho a parte elétrica que custa 200 mil e eu tenho um morador que ganha um salário mínimo. Como que eu vou cobrar 6 mil, 3 mil, 4 mil de um morador que ganha um salário mínimo para fazer uma parte elétrica? Marcelo, não vai. Não vai, não dá. Eu aprovei a obra de parte elétrica esse mês, eu estou super feliz, depois de 3 anos, e o condomínio já vem há 7 anos fazendo isso. O meu condomínio, a gente conseguiu aprovar a parte elétrica, a gente conseguiu arrecadar X e a gente financiou em 60 meses para a gente. Eu consegui uma empresa, depois de muita conversa, reunião, explicar, trazer a empresa aqui, ela entender a realidade do condomínio, porque falar é fácil, Marcelo, mas a realidade é outra. É, Eu tenho um sócio chamado Eliseu, e a gente fala o seguinte: a gente trabalha por propósito. O nosso propósito não é ganhar dinheiro. Nosso propósito é valorizar não o condomínio, valorizar o morador. Primeiro o morador. Porque se eu valorizar o morador, consequentemente o condomínio vai fluir. Porque ele vai entender que o processo vai precisar de um rateio, ele vai entender que um processo vai precisar de um reajuste, ele vai entender que um rateio vai precisar trocar as câmeras que está lá antiga, mudar o portão, talvez fazer uma pintura. Porque hoje eles entendem o quê? Cara, a gente precisa, mas a gente não tem dinheiro para isso. Ah, então eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, não dá. Ó, deixa eu te não, não falar. dá. 3 minutos, Hum. cara, para derrubar nosso programa aqui. E olha que eu já estendi mais 6 com você aqui. Não dá, um programa com o Antônio Tavares, Missão Cid, tem que ser 2 horas. E aqui, ó, a Voz do Morador é 30 minutos semanal. Amanda, olha que show que eu trouxe aqui para o Sindiflix hoje, hein? Que aula, né?
do que é se colocar no lugar, né? Ele sendo morador ali desde o início, que história linda de amor que foi, né? Da esposa levando ela para ir para dentro de um condomínio e hoje tendo tido toda essa experiência, ser o líder dessa comunidade, né, que você é. E eu queria registrar aqui, nesses 2 minutinhos que está acabando, o meu orgulho de poder chamar o Antônio de amigo, de ter essa amizade com ele. Ele já levou a entidades como a Abrasconde para a região, para fazer o atendimento ali. Eu e mais todos os colegas que fazem palestra, não é, Antônio? Já fizemos um Sim. evento que ele, encabeçado com ele, junto com o Sindiflix, ali para os síndicos Dezembro da temos região. mais um aqui, viu, E Marcelo? aí Já está mais outros convidado. chegando, Dezembro olha vamos só. ter aqui. Então, assim, ele se Dezembro vamos ter outro preocupa evento. o tempo todo com campanhas, com, olha, tem precisando de cadeira de rodas, quantas que você já não deu ali, né? Então, cara, queria te 7. agradecer. Ó, 7, olha só, 1 minuto e 54, cara, foi o programa mais longo e eu acho que um dos mais ricos em conteúdo e informação, com Antônio Tavares do Missão Síndico, que eu tenho a honra, a sorte de poder chamar de amigo. Cara, nós vamos ter que gravar uma parte 2 e aí você começa a trazer, então, esses moradores que estão sendo atendidos por você, que um dia já foi Fechou. morador, viu a necessidade, se capacitou e hoje está dando esse show no mercado condominial, conhecido já no Brasil inteiro. Amigo, como é que Obrigado, o pessoal Marcelo. te encontra? É Missão Síndico, né? @Missão Síndico no Missão Instagram. Síndico no Instagram. Missão Síndico. Valeu. Obrigado, obrigado, Marcelo, obrigado. E até a próxima, obrigado. então. Pessoal, você que é Valeu. morador, procura a gente e vem para cá contar a sua história também, hein? A Voz do Morador, uma iniciativa aí da Eu Amo Condomínio, em parceria com um dos maiores portais do Brasil, Sindiflix. Até a próxima, Beijão, pessoal. Amanda. Marcelo, Amanda, beijão. Tchau. Beijo.